Meus amigos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, por gentileza, se inscreva clicando nessa marca d'água que aparece aqui no canto inferior direito do vídeo, tá certo? Porque se inscrevendo, você estará ajudando a que a plataforma divulgue mais os vídeos do canal e, consequentemente, você estará nos ajudando a divulgar cada vez mais e melhor a maravilhosa doutrina dos espíritos. Nós começamos então agora o sexto vídeo, dedicado a trazer para vocês excertos com comentários, análises, interpretações do livro Cirurgias Espirituais de José Arigó, de autoria de Leida Lúcia de Oliveira. Essa altura, estamos na página 260 e a autora nos informa o seguinte: existiam também aqueles que, mesmo sabedores da impossibilidade de cura, buscavam explicações de suas atuais aflições para se sentirem mais aliviados. Quando era permitido, os abnegados irmãos espirituais, através de Dr. Fritz, davam as respostas que acalentavam os corações sofridos, amargurados, fazendo-os tomar conhecimento da justiça divina e informando-lhes sobre a lei de causa e efeito. Para você, leitor amigo, ter uma ideia de como isso era realizado, vou relatar um caso que me veio agora à memória. Certa ocasião, foi a Congonhas um famoso médico de São Paulo procurar resposta para uma grande interrogação que tinha consigo. Ele entrou na fila e, ao chegar em frente à mesa, antes mesmo que Dr. Fritz lhe perguntasse alguma coisa, muito calmo e pausadamente, foi dizendo: eu sou médico, sou saudável e não vim aqui buscar nenhuma receita. O que me traz aqui é o desejo de obter explicações para o grande problema que me aflige. Minha única filha, ainda criança, nasceu muda e fiquei desesperado quando pude perceber o problema. Procurei os melhores especialistas do Brasil e, não obtendo nenhum resultado, levei-a para consultar com vários médicos dos Estados Unidos e da Europa e nada conseguimos. As respostas foram unânimes. Eles respondiam: sua filha não vai falar, não sabemos o porquê. É a resposta para esse porquê que vim buscar aqui. A fila atrás dele estava grande e todos permaneciam no mais absoluto silêncio, alguns talvez curiosos para ver o desfecho final desse caso. Foi então que Dr. Fritz, serenamente e com a segurança que lhe era própria, perguntou: você se lembra do dia do baile de sua formatura? O médico, sem entender nada, respondeu: sim, claro que me lembro. E o que tem a ver com isso? Dr. Fritz olhou bem fundo nos seus olhos e prosseguiu: você deixou sua noiva em casa, foi sozinho para o baile e lá dançou a valsa com outra moça. Então, sua noiva, cheia de amor por você, tomando conhecimento do que aconteceu e num momento de fraqueza e desespero, se matou passando uma faca na garganta. E Dr. Fritz afirmou ainda, para surpresa do compenetrado ouvinte: você tem dentro do seu relógio uma foto de sua noiva. O médico ficou surpreso, transtornado, pois esse era um segredo só seu. Nem sua atual esposa sabia que ele guardava dentro do relógio a foto da ex-amada. Muito emocionado, chorando copiosamente, abriu o relógio e mostrou para todos, e ainda confirmou tudo o que havia sido dito. E então, Dr. Fritz completou: a lei de causa e efeito existe para todos. Todo prejuízo causado terá que ser ressarcido. Você foi o agente causador de uma desgraça por meio de atos impensados, foi indiretamente responsável pelo suicídio dessa jovem que com uma faca violou seu corpo, ceifou suas cordas vocais e agora, pela misericórdia do Pai, ela volta como a sua filha. Agradeça a Deus por essa oportunidade de resgate. O médico enxugou as lágrimas, agradeceu e se despediu. E apesar de tudo, saiu feliz por ter encontrado a resposta que sempre desejou. Então, em muitas ocasiões, as situações como essa aconteciam e as pessoas muitas vezes procuravam, na verdade, um alívio para os seus males, mas seus males de ordem, como desse senhor,
seus males de ordem psicológica, afetiva, tentando entender o porquê de certas coisas, né? E, nesse caso, a lei de causa e efeito foi a explicação, né? A ex-noiva dele que houvera se assassinado, houvera matado a si própria, né? Enfim, praticado suicídio por conta, enfim, de um momento ali que se deixou levar pela emoção, mas em todo caso, de alguma forma o rapaz era responsável, né? E ela agora então retornava reencarnada como sua filha, para que os dois pudessem juntos, né, resgatar essa dívida. Já mais adiante, muitas pessoas foram curadas sem sequer conhecer Arigó. Esse relato, essa parte aqui do livro é particularmente interessante, porque quando pensamos nos atendimentos realizados por Arigó, nós pensamos sempre, sobretudo vem à cabeça das pessoas, as cirurgias, né? Mas a maioria dos casos não era caso de cirurgia, ele receitava, né? Como já dissemos, prescrevia, né? Medicamentos realmente novíssimos da moderna farmacologia da época, ou alguns ao contrário, né? Saídos de mercado, mas enfim, em receitas, né? Aparentemente extravagantes, digamos assim, como já mencionamos aqui várias vezes, não me repetirei. Mas em todo caso, existiam pessoas que eram curadas mesmo sem ir até a clínica, né? Então prossegue a autora. Muitas pessoas foram curadas sem sequer conhecer Arigó. Eram doentes que se encontravam impossibilitados de irem a Congonhas por motivos múltiplos. Uns talvez pela distância, alguns até mesmo por não possuírem recursos financeiros para custear a viagem. Outros, pelo estágio avançado da doença, sem condições físicas de locomoção, mandavam parentes ou amigos buscar as receitas, ou então escreviam cartas solicitando que elas lhes fossem enviadas pelo correio. Chegavam diariamente em Congonhas centenas de correspondências para Arigó. Eu as abria, fazia uma enorme relação, e depois do atendimento ao último paciente, ia lendo os nomes e Dr. Fritz prescrevia as receitas. Em seguida, eu as datilografava, colocava nos envelopes, que já vinham selados, e as colocava no correio. Às vezes era impossível responder a todas, devido ao tempo e também pela falta de uma outra pessoa que me ajudasse. Além disso, existia outra dificuldade: as correspondências que chegavam com os mais diversos idiomas. Grande parte dessas correspondências era para agradecer a cura, né? Então, mesmo à distância, né, a pessoa poderia terminar sendo curada porque não era necessária a sua presença para que, né, Dr. Fritz e a sua equipe pudessem, através de Arigó, prescrever, né? Esse é um dado realmente bastante interessante, porque além das centenas de pessoas que Arigó atendia por dia na própria clínica, enfim, aquela clínica improvisada, no centro espírita, onde ele, primeiramente na sua casa, depois o centro espírita onde ele começou a atender, além desse atendimento em loco das pessoas, havia também esse atendimento à distância, né? Bom, há uma nota de rodapé na página 268 que merece ser lida. Há distintas explicações para esse fenômeno na ciência espírita. Dr. Fritz poderia prescrever baseado nas informações dos espíritos familiares dos enfermos. Está faltando uma palavra aqui, mas vamos lá. Há distintas explicações para esse fenômeno na ciência espírita. Essa prescrição à distância, sem a presença, né, do doente. Dr. Fritz poderia prescrever baseado nas informações que espíritos familiares dos enfermos forneciam do paciente ou nas informações dos espíritos de sua equipe que se dirigiam aos lares e estudavam os casos. Então, os espíritos familiares, né, do doente poderiam fornecer essas informações para o Dr. Fritz, ou os espíritos que faziam parte da equipe do Dr. Fritz poderiam ir até a residência dessa pessoa e então lá coletar, né, informações e trazê-las de volta a Dr. Fritz. São as duas hipóteses. Poderia ainda prescrever baseado na dupla vista, a capacidade de ver à distância através da irradiação de seu fluido perispiritual, né? São as possibilidades. Mas enfim, já mais adiante, no ano de 1968, Zé Arigó estava no auge da fama. Seu nome estava nas manchetes de todos os jornais, revistas e televisões de todo o Brasil e também do exterior.
Isso se devia principalmente aos casos de cura de leucemia. Os dois casos a seguir foram transcritos por Reinaldo Comenali em seu livro Zé Arigó, A Oitava Maravilha. Ela transcreve aqui dois casos, vamos ler aqui apenas um deles para ilustrar. Então, o primeiro caso que ela apresenta. O senhor José do Carmo Nascimento, residente na Travessa Juvenal, número 27, em Tatuapé, São Paulo, estava com leucemia e esta já o havia deixado paralítico, tendo inclusive sido desenganado por uma junta médica. Soube então que Arigó poderia curá-lo. Mas, como seu estado não permitia fazer a viagem, mandou uma fotografia sua por um amigo seu de nome Moacir Jorge. Este entregou-a ao Dr. Fritz e lhe contou o estado de gravidade do Sr. Nascimento. Arigó fez a receita e mandou que ele cumprisse rigorosamente o tratamento. Logo no início, começou a sentir melhoras e, passados 5 dias, pôde levantar-se. Em pouco tempo, já se encontrava completamente curado. Bom, esse é um relato, realmente é impressionante. Um amigo da pessoa que estava doente foi até o centro e simplesmente levou uma foto sua. Isso foi elemento suficiente para que Dr. Fritz fosse capaz de fornecer uma receita, através de Arigó, fosse capaz de fornecer uma receita. Jorge Resini, já falamos de Jorge Resini aqui, jornalista, enfim, cineasta, fez um filme sobre Arigó, e há trechos desse filme ainda, enfim, em estado não tão bom assim, mas em todo caso visível e tal. Inclusive colocamos aqui no canal, vocês podem procurar, o filme do jornalista Jorge Resini. É muito interessante porque o trecho que ainda circula por aí traz vários momentos de Arigó, Arigó atuando, fazendo cirurgias, etc. Mas também Arigó em família, andando pela cidade, quer dizer, traz um pouco da vida de Arigó, É realmente bastante interessante. Mas enfim, Jorge Resini também narra um relato que ouviu de uma jovem que cursava o 4º ano de medicina. Ela possuía uma doença grave denominada lúpus. Estava ela, por assim dizer, desenganada pelos médicos, inclusive pelo famoso Dr. Ulloa Sintra, professor catedrático da Universidade de São Paulo. Ao desembarcar em Congonhas, seu estado era desesperador. Havia uma multidão de pessoas e ela conseguiu ser atendida só no dia seguinte. Mas logo na primeira noite no hotel, a jovem teve uma melhora surpreendente. Sua fé aumentou ao receber a receita e ao fazer o tratamento ficou completamente curada. Numa reportagem de Jorge Resini sobre Arigó na revista Universo Espírita, ele relata a cura de sua própria esposa, Iracema Sapucaia, que sofreu durante longos anos uma colite, inflamação do colo, que desafiava os melhores gastroenterologistas. A orientação inicial do Dr. Fritz foi que ela abolisse a dieta dada pelo médico professor José Fernandes Pontes. Entre os 20 ou 30 alimentos que a esposa de Resini não podia consumir, apenas 3 ela deveria evitar. Antes de terminarem os remédios indicados pelo Dr. Fritz, a colite crônica havia desaparecido. Mas enfim, esse capítulo, a sequência aqui, várias partes do livro, tem todo um conjunto bastante grande de relatos. Como disse, o livro tem todo de 500 páginas, escrito pela dona Leida, que foi uma pessoa que atuou durante vários anos auxiliando Arigó, era uma das pessoas que auxiliava Arigó, datilografava receitas, etc., como ela mesma mencionou. Enfim, uma pessoa que viu tudo em primeira mão. O ideal mesmo é que o leitor interessado, enfim, podendo adquirir, estando disposto, claro, adquira o livro e o estude, o leia realmente na íntegra, tá certo? Mas enfim, deixaremos por aqui, há toda uma sequência bastante extensa, pormenorizada de relatos. O livro é realmente bastante rico, mas enfim, por uma questão de brevidade, de simplicidade, passaremos já mais adiante. Já a essa altura, na página 316, temos o seguinte: milhares de pessoas acometidas de epilepsia e que foram consideradas incuráveis pela medicina encontraram a cura em Congonhas. É muito interessante esse relato que a autora nos traz,
porque normalmente quando pensamos em Arigó, pensamos, né, o que vem à mente primeiramente são as cirurgias, etc. Quer dizer, mas nesse caso está-se a falar de um problema aí do sistema nervoso, uma questão neurológica, né? Normalmente não se coloca esse tipo de cura, ou cura desse tipo de, né, problemática de saúde, entre aquelas que normalmente vêm à mente das pessoas quando elas pensam nas curas promovidas por Arigó, né? Então, milhares de pessoas acometidas de epilepsia e que foram consideradas incuráveis pela medicina encontraram a cura em Congonhas. Entre elas podemos citar Edmarie Rondinelli, de 23 anos, residente à Rua 42, número 52, no bairro de Santa Cecília, em Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro. Edmarie declarou o seguinte: praticamente eu não conhecia as alegrias da vida durante 20 anos. Sofria de ataques epiléticos que me impediam de andar só, de sair a passeios, pois sofria e fazia sofrer os que comigo estivessem. Segundo minha mãe, sofria de convulsões desde os 3 anos de idade. Meus pais procuraram todos os recursos, tiveram gastos fabulosos e nunca obtive melhora. Tratei no Rio de Janeiro com os 2 maiores especialistas, Dr. Portugal e Dr. Niemeyer, e mais uma vez os tratamentos fracassaram. Um dia a situação piorou e tive de ser internada na Casa de Saúde Dr. Eiras, em Botafogo. Um dia um amigo nos falou de Arigó e resolvemos ir para Congonhas. Recebi a receita de Dr. Fritz, fiz o tratamento e agora, 8 meses depois, estou voltando a Congonhas para agradecer e dizer a Dr. Fritz que estou completamente curada. Engordei, estou bem disposta, sinto-me como se tivesse renascido, como se tivesse nascido para recomeçar a vida, né? Então, mais um relato impressionante realmente, né? Há uma série de relatos aqui em sequência, são muitos realmente, quer dizer, eu trouxe aqui alguns apenas para fins de ilustração, né? Essa altura demos um salto aqui bem maior, pulando realmente um número bastante grande de relatos, né? E chegamos a essa altura já bem mais adiante, quando a autora nos diz o seguinte: nenhum cientista ou pesquisador brasileiro mostrou algum interesse de estudo mais profundo acerca do caso Arigó, o que é uma lástima, né? Mas enfim, alguns se limitaram a análises superficiais e o Instituto Paulista de Parapsicologia, que seria o mais indicado para estudar, se posicionar e levar a fundo o interesse de pesquisa, alegou não ter recursos financeiros para desenvolver tal tarefa. Enquanto isso se passava aqui no Brasil, cientistas e pesquisadores de vários países manifestavam o maior interesse sobre o caso e esquadrinhavam razões e explicações para entender a origem daqueles fenômenos. Vinham imbuídos de um só objetivo: estudar Arigó e obter conhecimentos acerca daquela fenomenologia. Esteve em Congonhas uma equipe de 15 pessoas que faziam parte da televisão de Tóquio, Nippon Television Network Corporation, juntos com o professor e escritor Toshiya Nakaoka, de Chiba, que fora 2 vezes operado por Arigó, esse professor. Eles fizeram uma grande reportagem acerca do que presenciaram e mais tarde voltaram com uma equipe de cientistas japoneses para estudar o caso Arigó. E a autora então cita, né, outros pesquisadores estrangeiros que aqui estiveram, né, e ela vai terminar mencionando mais adiante em algum momento, inclusive o doutor Pularich, né, que enfim é retratado e apresentado com maior pormenor aquilo que ele realizou, também no livro Arigó, o cirurgião da faca enferrujada, que é outro livro do qual temos trazido análises, né, interpretações e excertos aqui para o canal, tá certo? Mas enfim, nessa altura vamos um pouco mais para adiante, e há uma parte aqui do livro, essa altura já na página 384, que é muito interessante pelo resumo, né, algumas características, digamos assim, da fenomenologia Arigó. Nos diz a autora: o professor Múcio M. Álvares publicou no jornal O Profeta, da cidade de Congonhas, o seguinte texto: o escritor e jornalista Jorge Rizzini, um dos mais cultos e íntegros jornalistas do país, viajou para os Estados Unidos a convite de cientistas interessados no caso Arigó.
Ficou hospedado na residência do cientista eletrônico John E. Lawrence, chefe do Departamento de Aparelhos Eletrônicos da RCA, destinado a pesquisas espaciais dos Estados Unidos. Na residência deste cientista, em New Jersey, Rizzini fez projeções dos filmes de sua autoria sobre operações do médium. Posteriormente, foi convidado a exibir os filmes para uma reunião de cientistas e professores da Princeton University. Estavam presentes, além de Lawrence, numerosas pessoas dos meios universitários, inclusive professores de teologia da referida universidade e os mais conhecidos catedráticos. E ela cita aqui alguns tantos. Né? Mas, enfim, foram essas as declarações do Dr. Laidlaw, que estava, né, era uma das pessoas que faziam parte dessa equipe de acadêmicos que teve contato com Rizzini e seus filmes lá nos Estados Unidos. E então ele faz um elenco aqui de 8, né, declarações que resumem, sim, em boa medida, a fenomenologia Arigó. O que se sabia, evidentemente. Né? Havia muito mais por estudar e por saber. Bom, primeiro, quando Arigó está operando, sua expressão facial é suave e de visível ausência, como se estivesse em transe, comparada com a sua expressão em outras partes do filme. Analisando o filme de George Rizzini. Né? Segundo, é importante notar a sua alta eficiência técnica e os movimentos precisos com a faca inserida entre o globo ocular do paciente e a pálpebra, mesmo quando sua cabeça e olhos estão voltados para outra direção. Terceiro, os movimentos dos dedos e da mão operatória, ao usar a faca ou a tesoura são rápidos e parecem refletir uma suprema confiança. Quarto, entendo que nenhum paciente foi submetido a qualquer preparação pré-operatória, mas observo que todos eles apresentam-se calmos e submetem-se à operação sem mostrar qualquer apreensão. Mais ainda, durante a operação, as suas fisionomias não evidenciam nenhum desconforto, ao contrário, permanecem calmos e impassíveis. Não há no filme evidências de tensão muscular em qualquer parte do corpo. Quinto, observo pouquíssima hemorragia. Sexto, nas operações que envolvem os dois lipomas, vê-se que após a remoção do tumor, os tecidos de ambas as bordas da incisão foram imediatamente aproximados, sem o uso de suturas, observando a ausência de hemorragia. Sétimo, as operações foram executadas sem qualquer precaução de esterilização, de fato, num ambiente onde se esperaria uma alta incidência de infecções pós-operatórias, entendo que nenhuma ocorreu. Oitavo, em tudo e por tudo, o filme em referência apresenta um quadro da alta habilidade cirúrgica desenvolvida num homem que, segundo entendo, não teve de forma alguma educação científica ou médica. A evidência apresentada por este filme desafia qualquer explicação nas bases científicas convencionais. Eu apresento este memorando para expressar a minha apreciação ao Sr. Arigó pela notável contribuição que está trazendo ao nosso meio e na esperança que possamos fazer novos estudos nos quais estamos extremamente interessados. Então veja-se, né, nas palavras aqui desse pesquisador, o grande interesse despertado em vários países, Japão, Estados Unidos no caso, Dr. Polaris e Dr. Bell que viriam ao Brasil inclusive, etc. Enfim, enquanto isso aqui no Brasil a comunidade acadêmica, né, como só ia acontecer, olhava com desdém, né, para dizer o mínimo, todo esse conjunto tão interessante, né? Interessantíssimo, efetivamente, de fenômenos. Né? Mais adiante, então, né? A essa altura, um aspecto aqui interessante. Né? Página 413. O emprego racional de Arigó no vasto setor de drogas farmacêuticas era um outro obstáculo a ser vencido. Como podia ele ser bem-sucedido naquelas combinações irracionais de remédios para as doenças que clinicamente não correspondiam àquelas drogas? Por exemplo, Arigó havia realizado 5 curas de casos de leucemia clinicamente confirmados, empregando preparados comerciais já prontos para serem vendidos. Por que não poderiam outros médicos fazer a mesma coisa? Por que, quando eles copiavam as receitas de Arigó, os remédios não davam resultado? Onde estaria a linha divisória entre os elementos conhecidos e desconhecidos da técnica de Arigó?
Seria a receita somente uma parte do quadro, sendo as tendências próprias de Arigó um complemento fundamentalmente necessário para o resultado total? Conquanto a cirurgia de Arigó pudesse ser facilmente observada e fotografada de perto, sendo os pacientes examinados e interrogados objetivamente antes e depois, como poderiam ser explicados aqueles métodos e resultados finais tão raros? Além disso, como poderia Arigó localizar o invisível e as lesões profundas sem diagnósticos, raio-x ou qualquer exame prévio? Apesar de seu método de cirurgia ser de rápida observação e os testes patológicos pudessem confirmar a condição do paciente, como podia ele desvencilhar impunemente, sem proceder à sutura, dos vasos ou dos tecidos? Por que não ocorria nenhum sangramento pós-operatório? Por que não havia nenhum choque cirúrgico aparente? Como podia um paciente sair andando da sala sem nenhuma assistência logo após uma operação tão grave? E como podia Arigó resistir fisicamente ao gasto de energia que despendia ao tratar tantos pacientes por semana sem uma assistência adequada e sem gozar de um descanso periódico? Eis as perguntas. E entendo que, infelizmente, todas elas ficaram sem resposta. Ficaram sem resposta. Não houveram estudos, né, que pudessem realmente esclarecer. Né? Dentre os estudos, né, que a equipe do Dr. Pularich e outros, mas em essência, esse estudo mais pormenorizado realmente foi feito pela equipe do Dr. Pularich. Inclusive há 2 filmes aqui no canal, né, em que Arigó aparece, né, sendo examinado, né, uma série de eletrodos são colocados nele, etc. Mas a autora nos traz aqui um excerto, né, mas ela nos traz aqui informação, da qual eu trago um excerto, né, da página 419 do livro, nos informa o seguinte: dentre os exames realizados em Arigó, né, pela equipe de pesquisadores, um se tornou uma incógnita para os cientistas. 2 pontos. Ao realizarem o eletrocardiograma de Arigó em estado normal, este apresentava um pequeno problema cardíaco nato e quando realizavam o mesmo exame no médium incorporado pelo Dr. Fritz, o resultado se apresentava normal. Então, o eletrocardiograma realizado em Arigó detectava que ele tinha, né, de nascença ali, um pequeno problema cardíaco, mas que era, digamos, né, presente o bastante para que o eletrocardiograma fosse capaz de detectá-lo. Mas, quando ele incorporava o Dr. Fritz, aquele problema, né, desaparecia, já não era detectado, né, no eletrocardiograma. Enfim, uma prova, né, científica, né, resultados de eletrocardiograma que atestavam a veracidade da incorporação, né, no fim das contas, porque a única explicação é que, efetivamente, Arigó incorporara, né, o Dr. Fritz, e por isso, então, né, aquele eletrocardiograma, na verdade, já não correspondia, né, ao coração propriamente de Arigó. Né? Mas, enfim, chegou-se a realizar estudos desse gênero, né, tão interessantes, mas, infelizmente, a equipe era americana e tal, e os cientistas brasileiros não se interessaram, e a própria equipe americana terminou não podendo depois realizar mais estudos, mais vastos estudos, porque, afinal, Arigó faleceria prematuramente no começo de 1971. Um outro relato aqui, falando sobre Arigó, né? O que realmente era digno de nota era a exatidão de seus diagnósticos. Quando um paciente qualquer chegava na mesa de Arigó, ele não diria simplesmente que o enfermo sofria da vista, mas sim que tinha um retinoblastoma ou uma rinite pigmentosa, ou talvez usasse uma outra terminologia de medicina moderna. Né? Então, Arigó dava diagnósticos exatos, dando nome aos bois, né? Designando pela sua terminologia científica as doenças. Né? Então, algo realmente muito impressionante. Né? Se referindo ainda ao trabalho do Dr. Pularich, ela diz o seguinte: nestas últimas semanas, daquelas que a equipe passou lá estudando Arigó, etc., trouxeram aparelhos a fim de examinar Arigó e seus pacientes. Cerca de 4.000 pessoas foram examinadas e com satisfação verificamos que os diagnósticos estavam de acordo com o que o famoso médium revelava aos pacientes. Ficamos cientes de que Arigó é um homem honesto e muito humano.
O mundo médico deverá familiarizar-se com Zé Arigó, pois poderia ser beneficiado tanto pela ciência espiritualista como pela metafísica. O que vimos nestes poucos dias, examinando cerca de 4.000 pacientes, nos convence do seu poder espiritual jamais atribuído a outro ser. Seus diagnósticos nos impressionaram, isso é o relato da equipe, né? Pois alguns deles somente seriam possíveis através de raio-x. Iremos interromper as nossas pesquisas e voltaremos em outra oportunidade, com novos aparelhos que nos possibilitem novos estudos a respeito desse extraordinário médium. A colaboração de Arigó que nos permitiu examiná-lo e a colaboração de sua família nos foi muito valiosa. Conclusão: o poder espiritual de Arigó é a oitava maravilha do mundo e o que observamos nos deixou animados a voltar, pois reconhecemos sua honestidade e seu gênio tão poderoso que qualquer país se sentiria feliz em possuí-lo. Palavras, né, do Dr. Henri Polariche, enfim, da única equipe que estudou realmente intensivamente, cientificamente, Arigó. Né? Aqui ninguém do Brasil o fez. Né? Esses americanos o fizeram, mas infelizmente não puderam depois dar seguimento e fazer bem mais até, né, do que seria desejável. Né? Mas enfim, a essa altura nos aproximamos já aqui do final do livro. Né? De início eu tinha previsto talvez precisasse de uns 10 vídeos para cobrir tudo, mas, né, como grande parte era um número bastante grande de relatos, de curas, etc., nós trouxemos apenas alguns e com isso conseguimos avançar mais para diante, né, e conseguiremos então encerrar o livro com esse 6º vídeo, que será o último então, tá certo? E a essa altura, a autora então já nos traz aqui o desfecho, digamos assim, né, o infeliz desfecho da história, que é o falecimento de Arigó. Nos diz ela então: todos os anos, uns dias antes do Natal, Arigó distribuía para os pobres roupas, alimentos e brinquedos que lhe eram doados, mas, no final do ano de 1970, essa festa foi transferida para uns dias depois. A distribuição foi feita no dia 10 de janeiro para cerca de 500 pessoas. No dia seguinte, 11 de janeiro de 1971, Arigó levantou cedo, como de costume, foi para o centro e centenas de pessoas o aguardavam. Fez o atendimento normal até às 12 horas. Ao terminar, nos disse que após o almoço teria que ir a Lafayette para tratar do licenciamento do seu carro. Chovia muito. Ele saiu por volta das 12h30. Alguns minutos depois, a voz emocionada de um locutor da Rádio Congonhas ecoava por todos os lares anunciando a morte de Zé Arigó, causada por acidente na antiga BR-3. A cidade parou e emudeceu. Alguém disse: Congonhas ficou órfã. Ninguém queria acreditar naquela notícia. O prefeito declarou luto por 2 dias e a bandeira do Brasil foi hasteada. Todo o comércio permaneceu fechado até depois do enterro. Aviões sobrevoavam a cidade em busca de um campo de aviação em Lafayette para aterrissarem, já que a cidade não possuía aeroporto. As estradas ficaram congestionadas e a rodovia Rio-Belo Horizonte teve o maior engarrafamento de sua história. A imprensa estava por todos os lados. Carros, caminhões, charretes, motocicletas e bicicletas estendiam-se em filas intermináveis ao longo das estradas. A polícia rodoviária não conseguia solucionar aquele congestionamento. Ônibus especiais chegavam trazendo não pacientes, mas pessoas enlutadas, desejosas de ver o médium pela última vez. Muitos que não tinham carro viajaram horas e horas a pé para conseguirem assistir ao sepultamento de Arigó, e assim uma multidão chegou em Congonhas para prestar a última homenagem ao médium. Equipes médicas foram organizadas para atender pessoas acometidas de crises nervosas. A polícia militar fez a organização do velório, montando um cordão de isolamento. Foram 2 dias de velório. Na hora do enterro, um gigantesco tapete humano movia-se através do caixão de Arigó. O silêncio era quebrado por soluços extravasados através dos prantos inconsoláveis, expressando o sofrimento de todas aquelas pessoas que de uma forma foram ajudadas por Arigó. Muitas pessoas ainda hoje
questionam o fato de Arigó e outros médiuns que também receberam outros espíritos, com o nome de Dr. Fritz, terem desencarnado de uma forma trágica. Enfim, o falecimento aqui de Arigó, realmente uma lástima. Mais adiante, um pouco mais para adiante, mais próximo a essa altura do final do livro, a autora faz aqui algumas considerações que vale a pena apresentarmos a título de fechamento. Nos dias atuais, existem alguns espíritas que, sem nunca terem ido a Congonhas, sem ter conhecimento algum do que representou a mediunidade de Arigó para a doutrina espírita, querem julgá-lo pelo simples fato de ter realizado intervenções cirúrgicas transcendentais nos doentes que o buscavam como última esperança. Esses mesmos espíritas ainda tratam o fenômeno Arigó com a leviandade de quem não entende do assunto. Tenho ouvido de alguns deles que para o espírito realizar a cura de alguém não há necessidade de lacerar o corpo com instrumentos cortantes, dizendo que o plano espiritual interage pela doação de fluidos curadores sem, portanto, a necessidade de cortar o corpo. Concordo plenamente com todos eles que seja possível usar essa técnica nos tempos atuais, em que a doutrina espírita é bastante divulgada, não sendo preciso, portanto, usar de fenômenos paranormais para chamar a atenção das pessoas. Concordo também que a espiritualidade pode usar dos mais diversos recursos que nós nem imaginamos. Sou obrigado a discordar no que se refere ao caso Arigó. Acontece que há 60 anos, quando Arigó manifestou sua mediunidade, a grande maioria das pessoas não sabia o que era espiritismo e muito menos quem era Allan Kardec. O pouco que se sabia era que o espiritismo era coisa do demônio. Foi preciso que houvesse essas polêmicas cirurgias para despertar, naquela época, a humanidade. Talvez tenha sido essa a melhor maneira que os espíritos encontraram para chamar a atenção dos seres humanos, porque quando a dor bate à nossa porta, procuramos todos os recursos para nos vermos livres dela. A maioria das pessoas foi buscar Arigó. Foi buscar a doutrina pela dor. Além disso, aquelas cirurgias também representavam um recurso usado para o conhecimento da comunicação com os espíritos e da mediunidade como um fator presente na humanidade. Naquele tempo, o espiritismo sofria um preconceito muito grande. Existia um número pequeno de casas espíritas e muitas pessoas, quando tinham de caminhar à frente delas, atravessavam a rua para não passar nas suas calçadas. Tudo isso por causa da simples ignorância, pois acreditavam que o espírito era o demônio que estava lá. E quando surge Arigó, curando através de um espírito, esse fato causou um impacto enorme e mexeu com a crença de muita gente. Imaginem um demônio praticando o bem e curando as pessoas. A doação de passes magnéticos e a fluidificação de água são práticas adotadas em todas as casas espíritas. Será que somente com essa prática Dr. Fritz atrairia a atenção do mundo inteiro? Da mesma maneira, o trabalho de materialização feito por Chico Xavier e Peixotinho em Pedro Leopoldo teve também a finalidade de despertar a curiosidade das pessoas e afirmar a imortalidade da alma. Era uma outra forma de chamar a atenção para os fenômenos espíritas e talvez hoje já não exista mais a necessidade da manifestação de tais fenômenos. Chico Xavier empunhou uma caneta e, através dos seus livros, levantou uma questão histórico-literária. Arigó empunhou a faca e realizou as mais incríveis cirurgias que até hoje a ciência e a medicina não puderam explicar. O médium Divaldo Pereira Franco diz: é natural que para chamar a atenção os fenômenos se tornaram ostensivos e por isso mesmo o século XX foi muito rico de médiums, de efeitos físicos, de efeitos intelectuais, de ectoplasmia. E dentre estes fenômenos estava a mediunidade exuberante de José Arigó. E na sequência ela traz relatos, a opinião, a palavra de outros médiuns, né? Mas enfim, a autora faz essas considerações que realmente são bastante pertinentes, né? Mesmo hoje, né, e mesmo no meio espírita, Arigó, na verdade,
não é devidamente entendido, né? E há aqueles que criticam até mesmo o fato de que ele realizava cirurgias, né? Digamos, cortando pessoas, extraindo tumores, extraindo, né, órgãos, né, danificados, enfim. Né? A, sem conseguir compreender, até mesmo de um ponto de vista humano, né, a necessidade que havia naquele momento, ou talvez, na verdade, essas pessoas entendem que olha, a espiritualidade deveria curar apenas através de passes, etc. Bom, mas primeiro, quem somos nós para dizermos quais são os poderes, afinal, da espiritualidade? Né? Talvez aqueles casos, né, em que Arigó cirurgiou fosse realmente necessária uma cirurgia. Tá? Talvez mesmo a espiritualidade possuindo, por certo, poderes e faculdades que nós, encarnados, não possuímos, né? Talvez mesmo a espiritualidade não pudesse dar de conta de certas enfermidades sem a cirurgia. Né? Me parece um raciocinar simplório entender que pelo simples fato de serem seres desencarnados e mais evoluídos do que nós, e detentores, né, de saberes e de uma ciência que é conhecida no mundo espiritual e que nós não conhecemos e não dominamos, acreditar que simplesmente por isso eles seriam capazes de fazer qualquer coisa, né, e que apenas com, né, uma imposição de mãos fosse possível curar um tumor cancerígeno no útero, por exemplo, de uma senhora como Arigó fez tantas vezes, através das cirurgias. Né? Mesmo para a espiritualidade, nem tudo é possível, né? E talvez as cirurgias fossem realmente necessárias. Ou, como interpreta a Dona Leida, né? Naquele momento, essa apresentação mais física, digamos assim, das curas fosse necessária como uma forma de convencer as pessoas. Né? Mas quero crer, a minha interpretação é de que, na verdade, era algo necessário. Né? A espiritualidade pode muito, mas não pode tudo. Né? Eles também estão submetidos às leis da natureza, assim como nós outros estamos. Né? De forma tal que possivelmente aquelas cirurgias eram sim necessárias, não apenas como uma forma, né, de exteriorizar as coisas e que as pessoas vissem, se convencessem da realidade espiritual, mas porque eram realmente necessárias, porque, enfim, às vezes só há uma maneira de se curar, né, uma certa coisa. Tanto é que, quando não era caso de cirurgia, Arigó simplesmente prescrevia uma receita. Né? Prossegue ainda a autora. Depois de todo empenho, dedicação e disposição de Arigó, alguns espíritas julgam seu trabalho mediúnico, condenam-no e o resumem numa só sentença: espírito de luz não precisa cortar para curar. Me parece uma afirmação contaminada pela ignorância. Né? É a única coisa que sabem dizer. É a sentença final, sem direito a qualquer recurso. Ninguém pode se considerar dono da verdade. Nada é por acaso. Tudo o que acontece aqui no planeta com certeza ocorre pela permissão de Deus e ele faz sempre as coisas certas, nos lugares certos e na hora certa. Quem somos nós para questioná-lo? A cada época o seu fenômeno, o seu instrumento certo, e foi preciso sim que as pessoas incrédulas pudessem presenciar fatos incríveis para terem seus corações tocados pela fé. Arigó, na condição de ser humano, tinha também defeitos, mas as pessoas, por ignorância, o idolatravam e o endeusavam, apesar de ele dizer que não curava ninguém. Por causa disso, diante de qualquer deslize ou até através de uma frase maldita, num momento de desabafo, algumas pessoas lhe cobravam atitudes, como se ele fosse um ser superior. Ele tentava sempre desmistificar essa imagem e sempre dizia que quem era puro era Chico Xavier. É possível que Arigó tenha tido falhas, e quem não as teve? Mas é preciso analisar que os acertos foram muito maiores. Como já disse antes, ele não tinha privacidade, sua vida era totalmente dedicada aos doentes que o procuravam. Foram mais de 20 anos de atendimento ininterrupto, sem férias, de segunda a sexta-feira, que começava às 6 horas da manhã, com intervalo apenas para o almoço, e se encerrava à noite. Ele chegava a atender centenas de pessoas por dia. Isso sem contar as receitas que eram elaboradas após o atendimento e enviadas pelo correio, respondendo assim a centenas de correspondências que chegavam diariamente vindas de todas as partes. Nos momentos que eram reservados para o repouso, ainda atendia os telefonemas de pessoas dos mais variados locais que, impossibilitadas de irem a Congonhas, lhe pediam socorro.
Sua consciência não lhe permitia que ele negasse atendimento a essas pessoas. Seus ouvidos estavam sempre generosamente abertos às rogativas dos que sofriam. Seu trabalho era árduo, estava sempre exposto aos atos de maldade e ignorância. Era pressionado de todas as formas. Médicos e pesquisadores ávidos por pegá-lo em atitudes fraudulentas e desmascará-lo. Pessoas que tentavam adquirir provas para incriminá-lo na justiça. Militares que, durante o regime da ditadura, obedecendo ordens do exército, ficavam a postos para fiscalizar, ouvir a conversa de todos e a espreita de algum deslize. Padres e militares que iam à paisana à procura de provas para incriminá-lo. Pensavam eles que pudessem passar desapercebidos pelo esquema de segurança espiritual que tinha o espírito papudo como chefe. Todas essas pessoas se misturavam com centenas de doentes desesperados. Não dá para avaliar os prejuízos psíquicos que Arigó sofreu. A equipe espiritual, sempre de plantão, tinha que ficar atenta a todos os detalhes e pensar na solução de todos os problemas. Mas, autor, essa afirmação realmente é bastante importante, né? Não dá para avaliar os prejuízos psíquicos que Arigó sofreu, né? Trabalhava um número enorme de horas por dia, atendendo tantas pessoas, centenas por dia, presencialmente, por telefone, por carta, e sempre sendo vigiado, perseguido, cobrado por todos os lados, né? Cobrado por aqueles que queriam, entre aspas, desmascará-lo, né? Visto que coloca entre aspas, porque na verdade ele não era uma fraude, sendo assim não haveria como desmascará-lo. E cobrado também por aqueles que queriam uma cura, né? E que ele não podia deixar de atender, porque a sua própria consciência não lhe permitia, por certo, né? Encerramos aqui então, meus amigos, né? Recomendo a todos, como já recomendei, mas reforço aqui ao final a leitura desse livro, né? Cirurgias Espirituais de José Arigó, Lei da Lúcia de Oliveira, né? Cerca de 500 páginas, uma obra escrita por pessoa que conheceu em primeira mão o trabalho de Arigó, porque atuava, né, na equipe que o ajudava, né? Uma obra realmente muito completa, com um número muito grande de relatos das curas realizadas, de todos os problemas sofridos, enfim, possivelmente o melhor apanhado, né, acerca da vida e da obra de José Arigó, né? Fica aqui a recomendação mais uma vez, né? E fica a recomendação também para que vocês assistam os outros vídeos, né, dessa mesma série, os outros 5, esse é o 6º e último, né? Assim como os vídeos também do livro Arigó, Vida, Mediunidade e Martírio, são 5 vídeos já finalizados aqui no canal, assim como os vídeos do livro Arigó, o cirurgião da faca enferrujada. Até o momento são 4 vídeos, possivelmente sejam também 6 vídeos para finalizar, né? Trazermos aqui com todos os detalhes, os excertos, né, desse livro, para que possamos então, somados esses 3 livros, né, ter realmente uma excelente panorâmica, né, da vida, da obra desse fantástico médium que foi José Pedro de Freitas, José Arigó. Muito obrigado a todos e até o nosso próximo vídeo.